estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Lembrando a você, telespectador que nos acompanha, que você é o nosso convidado especial. Acesse o nosso e-mail e participe do programa. Visão e Debate, @eg.com.br. Estou aqui com o Rogério Centofante, tratando o tema atual situação das ferrovias no Brasil. Como eu prometi no primeiro bloco, eu começo esse segundo bloco perguntando ao senhor: o Estado planeja em privatizar parte dos trens metropolitanos? Eu pergunto qual é o grande interesse do Estado em entregar a malha ferroviária ao setor privado. Bom, aí eu sou obrigado a nomear, não governos, mas nomear partidos, né? Foi exatamente no governo PSDB, isso não é uma crítica pessoal a nenhum deles, mas não, é um fato. Uma constatação. É um fato, uma constatação. Foi o governo PSDB que privatizou toda a ferrovia no Brasil, né? Foi um plano do governo Fernando Henrique Cardoso. À época, o Mário Covas simplesmente aproveitou, a FEPASA, que era a malha paulista, já tinha uma certa dificuldade financeira, passou totalmente a malha ferroviária paulista ao governo federal, e ali começou o processo de privatização. O que restou para o governo do Estado de São Paulo? Restaram exatamente os transportes metropolitanos, ou seja, a CPTM e o metrô. É tudo que hoje o governo do Estado de São Paulo tem. E dentro da filosofia privatista, né, do PSDB, não deixo daquele governo, mas de partido, pretende hoje o governador passar parte dessas linhas já existentes para a concessão privada, exatamente como fez com a carga. Como é que nós entendemos isso como um problema em si? Justamente pelo fato que eu havia lhe dito de malha ferroviária ser monopolista. Ou seja, você passar hoje parte do metrô, parte da CPTM para iniciativa privada, significa você passar parte do que é público para um monopólio, que hoje é um monopólio do Estado. Você vai passar o monopólio para um explorador privado. Não era mais fácil o Estado investir, então? Por que não investe? Não Mas o pior é o seguinte: o setor privado não vai investir em absolutamente nada. Eu vou lhe dar um exemplo. Numa das linhas CPTM aqui, o governo pretende trocar com a parceria privada a seguinte lógica. Se o parceiro privado fizer mais uma estação, portanto mais um trechinho de linha e uma estação, ele permite que essa mesma empresa explore todas as demais estações já existentes. Quer dizer, eu não consigo, não só como um consultor de sindicato, mas como um cidadão, imaginar essa matemática. Não, é inconcebível essa matemática. O PSDB continua pensando a ferrovia, ele já devia ter aprendido o que errou no passado. Hoje todo mundo volta para a ferrovia, hoje todo mundo fala em voltar para a ferrovia. Foi o PSDB que entregou essa ferrovia para o setor privado. Devia ter aprendido com isso no setor de carga. E hoje pretende fazer isso no setor de passageiro. Experiência similar foi feita no Rio de Janeiro. É um verdadeiro fiasco. Todo dia são notícias de desmando, porque é uma questão muito simples. Não é nenhuma... Então por que o Estado não assuma isso e investe de fato? Porque é a lógica privatista do PSDB, é a lógica de Estado mínimo. Não está se vendo por outro lado da... Ele sempre olha por esse lado, ou seja, é a história do seguinte, que o Estado não tem que administrar. Qual é o velho argumento? Que o Estado é um mau administrador. Mas peraí, o Estado é um mau administrador porque ele tem maus administradores. Se uma empresa é pública ou privada, o que está em discussão agora é a gestão. Se a gestão é incompetente, põe na rua. Agora, o que eles fazem? Eles lavam a criança, jogam água fora com a criança junto. Então como nós administramos mal, vamos passar isso para o setor privado que administra bem. Sim, mas o setor privado está visando lucro, e estranho se fosse diferente. Só tem um problema sério. Quando você passa um modal monopolista, que agora passa a ter lucro, ele não vai dar lucro. No fundo, quem vai pagar continuamos nós, como já pagamos para o ônibus. Transporte de passageiros não dá lucro em nenhum lugar do mundo, ele é sempre subsidiado. Então o que vai acontecer? Você simplesmente vai tirar o gestor público, colocar o gestor privado, que vai continuar sendo pago por dinheiro público, porque a passagem não cobre, a tarifa nunca cobre os custos. É assim no mundo inteiro. Portanto, ele vai beneficiar o gestor privado duas vezes, pela exploração da bilheteria e pelo subsídio. É dessa forma, então, quer dizer, é um absurdo. Agora, olhando pelo lado do trabalhador, quais são os principais problemas que esses trabalhadores enfrentam, os trabalhadores dessa categoria? Nós já temos hoje dois problemas. Parte hoje da CPTM, que é a nossa base,
ela já é terceirizada. Por exemplo, a manutenção dos nossos trens aqui da CPTM de nossa região. Boa parte dela é feita por terceiros, não é feita por ferroviários. E qual é o problema de ser o terceiro? Primeiro vamos voltar para a lógica do capital. Porra, o cara quer ganhar dinheiro. Portanto, ele vai pagar menos, vai contratar as pessoas menos qualificadas, ele vai ganhar. Portanto, o terceiro nunca tem, vamos dizer, os benefícios que tem o trabalhador ferroviário da própria empresa. Conclusão, você acaba tendo pessoas que, como não são ferroviárias e elas não têm um emprego, elas não têm identidade com a ferrovia. Portanto, se perguntar para ela o que ela é, eu sou mecânico, mas ela não é ferroviária. Quer dizer, ela não tem o comprometimento com a ferrovia, ela não tem a dimensão social do trabalho dela, ela é simplesmente uma pessoa que está ali de passagem. Então nós já temos esse problema hoje sem estarmos privatizados, nós temos parte da operação privatizada. Você imagina então se você passa agora a privatizar estação, você vai ter bilheteiro que não é ferroviário, você vai ter segurança que não é ferroviário, você vai ter maquinista que não é ferroviário. Ou seja, a nossa pergunta é o seguinte, e quem é o ferroviário? Acabou o ferroviário. Se isso acontecer, a profissão do ferroviário, que aliás amanhã comemora, né, a sua data, certo, ela está morta. Você tem ferrovia, não tem ferroviário. Seria tão gozado quanto você imaginar você ter aviões e não ter aeronauta. Por aí.